A gente já viu vários jogadores da base passar pelo profissional e acabar sumindo muito pelo pavio curto que a torcida do Bahia tem, mas também o Bahia, mesmo mudando, né, de administração, não consegue entender o momento ideal para lançar esses moleques. Rogério Ceni na coletiva passada falou sobre a utilização da base nesse elenco, disse que não via ninguém pronto para poder subir e atuar como titular ou mesmo entrando durante as partidas. No vídeo de hoje a gente vai ver aqui que vazou uma imagem de Rogério Ceni conversando com 4 atletas da base. Tem também Cauli em foco. Parece que um dos principais jogadores e xodós da torcida do Bahia não passa a má fase, meu amigo. A torcida do Bahia já tá ficando chateada e a gente vai ver aqui Jailson Baraúna e Juliana Guimarães debatendo a respeito da fase do jogador. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, já peço encarecidamente aquele like e comentário para ajudar a impulsionar esse conteúdo para que mais pessoas possam receber, beleza? Conto com a participação de vocês. Vamos falar aqui porque vazou a imagem do treino do Bahia e aí a gente vê aqui, né, que o Guilherme acabou trazendo o seguinte, né? Ceni disse que não tinha planejamento de gastar mais dinheiro, o Bahia gasta 70 milhões em luxo. Ceni disse que não tem ninguém na base pronto para ser titular. E aí a gente vê essa imagem, né, que vazou do treino. 4 atletas da base conversando com o Rogério Ceni. Eu acho que tá na hora mesmo do Bahia parar de utilizar somente aquela panelinha que a gente vem observando. É sempre Biel, é sempre Ademir, é sempre Depena. Tá na hora de variar um pouco, mas eu me preocupo muito com o time que esses jogadores vão subir. É um momento que a torcida ela está bastante nervosa, bastante chateada com o momento que atravessa o Bahia, né? A sequência é a pior sequência que a gente teve. E aí a gente cai em 2 dilemas, né? Time que se ganha não mexe e aí também tem o dilema de lançar os garotos na fogueira, né? Esse é um problema, mas ainda assim eu esperava que eles fossem lançando aos poucos, né? Em partidas já que tivessem resolvidas pro Bahia. A boa fase passou. E agora parece que os caras vão jogar a pirão. E isso pra mim é cometer os mesmos erros das administrações passadas, né? A gente viu vários atletas da base subir pro profissional e acabar sumindo. Justamente porque, né, subiam, precisavam resolver em jogos que a torcida já estava chateada. E aí, meu amigo, é sempre um problema, né? Porque o cara entra com a pressão absurda, sem ter experiência, e aí não consegue corresponder. Não acho que seja o momento ideal. Eu acho que Rogério Ceni fala na coletiva que não tem jogador pronto. Não ter jogador pronto. Tem que cobrar reforços de Cadu Santoro. Próxima temporada, matura o jogador no primeiro semestre, no início da temporada, faz a pré-temporada com eles, incorpora no elenco de fato e aí começa a utilizar aos poucos, vai subindo, até que o jogador tenha a confiança para tomar determinadas, né, atitudes e decisões nas partidas importantes também do Sport Clube Bahia. Mas tá aí, 4 jogadores da base. Agora a gente vai ver aqui Juliana Guimarães e Jailson Baraúna debatendo a respeito da fase de Cauli. Meu amigo, parece que essa má fase de Cauli não termina nunca. Tá difícil. Temporada 2024 para se esquecer até aqui de um dos principais jogadores do Sport Clube Bahia. Vamos ver o que é que disse Ju Guimarães, Jailson Baraúna e mais um comentarista. Tempo, achando que Rogério Ceni está demorando muito para fazer as mudanças. Igor José, a verdade é que o Bahia precisa aprender a jogar contra times que não jogam e nem deixam jogar. Precisa chutar mais de fora da área contra esses times. Cristiano Lobo, o Bahia não chuta no gol. Como pode? O José Ricardo, penso que todo mundo tem sua fase ruim na vida e o Cauli está passando por ela referente ao futebol. E aí tem muitas outras mensagens aqui. O Matheus Vasconcelos diz: jogador quando vai mal merece ser vaiado para entender que jogou mal. Tem que aplaudir quem joga bem. Nelsinho. O Cauli jogou um pouco abaixo do que está esperando, mas mais ou menos na média do que o time jogou. O Bahia não fez uma partida ótima e Cauli foi mal. Cauli jogou na média da maioria. O que a gente espera é que ele predomine. Quanto à posição que ele está jogando na posição dele. O Bahia joga no 4-4-2, com o losango,
E ele é a peça do losango mais adiantada. Everton está de um lado, Jean do outro e o Caio por trás. Essa que é a formação. E ele tem liberdade para jogar flutuando em vários setores. Eu não tenho a competência que você tem, eu tento fazer, né? Porque a gente estuda, mas você é muito mais competente do que eu. É bem objetivo e para o torcedor definitivamente entender. Cauli, em algum momento, executa gesto de falso 9. Ele é falso 9? Sem a bola, quando o Bahia está sem a bola, o Tassiano retorna pela ponta esquerda, Everaldo pela direita e ele fica lá na frente. Se o Bahia roubar a bola naquele momento que ele está na frente, ele é o mais adiantado. Mas quando a movimentação surge, ele roda para poder armar. Ele não está livre de infiltrar, mas ele não está de centroavante. Mas ele não tem gestos de falso 9. Não, ele não é o centroavante do Bahia, nem improvisado de 9. Ele o Bahia joga no losango, que é uma figura geométrica, que tem um volante, Jean de um lado, Everton do outro e Cauli. Everaldo e Tassiano. Por favor, Fabinho, faça esse recorte para ver se as pessoas param de dizer que Cauli de falso 9 não está dando certo. Porque todo mundo já explicou que Cauli não é falso 9. Não. E muita gente insiste de ouvir dizer por burros que falam que ele é falso 9. Perdão aos burros que não são tão ignorantes assim. Mas insistir em dizer que Cauli é falso 9, ou é má vontade, ou é querer queimar um jogador que não está executando essa função. Sim, tá, o que pode assim, atrapalhar um pouco, Bará, é quando não tem a bola, né? Quando o Everaldo desce, que desce Tassiano e faz uma linha de 5, descem os dois, e tem os 3 no meio, né? Everton, Caio e Jean formam 5 à frente dos 4 defensores. E ele é o mais adiantado. Aí, olhando de cima, alguém pode achar que ele está de centroavante. Mas ele é poupado, o Rogério poupa ele de não vir marcação, perseguindo os laterais, que seria um desgaste. Para que ele possa construir ter melhor. Energia para construir. E ainda que eu expliquei, o que eu ainda expliquei foi o seguinte, Nelsinho. Dentre os dois que descem para a marcação, ter Cauli avançado, com a possibilidade de roubar ou se aproveitar de um vacilo dos zagueiros, é dar a ele a condição de ou driblar, ou finalizar, ou passar para um dos dois na recomposição rápida, buscando um ataque. Porque ele tem essa capacidade de definir melhor. Tecnicamente, ele é melhor do que os dois. Então, é essa a impressão que eu tinha, mas que eu pedi a você tecnicamente, para dizer assim, Baraúna está explicando, eu não vou entender porque eu não gosto de Baraúna, não. Nelsinho, tecnicamente, explicou, porque você é treinador e está explicando tecnicamente para as pessoas pararem de insistir. O Bahia Rogério é burro porque escala Cauli de falso 9. Ele nunca foi falso 9. Ele é o que você disse, que a gente já repetiu. No encaixe do losango, ele é a peça mais avançada. E ele poupa Cauli dessa fase defensiva de marcar porque não sabe, para priorizar Tassiano e Everaldo, que marcam muito melhor do que Cauli. E que de vez em quando aparecem na ponta e aparecem de centroavante, por exemplo. Everaldo Tassiano finalizou no primeiro tempo como um atacante de centro. Finalizou no último lance do jogo de cabeça na posição de um centroavante. Entendeu? Então, dentro dessa movimentação, às vezes ele está de centroavante, às vezes está aberto. Everaldo, a mesma coisa. O que não impede de Cauli infiltrar de vez em quando finalizar ali também. O Jean, às vezes, finaliza. Isso. Jean perdeu o gol contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras como um centroavante. E só explicar também o seguinte. Eu não acho, Nelsinho, sua opinião é de Ju. Não é por isso que o Bahia não faz gol. Claro. Porque o Bahia, o ano passado, fez 79 gols no ano todo. Esse ano, ainda estamos em julho, tem pelo menos 22 jogos oficiais por cumprir. 20 do Brasileiro e mais 2 da Copa do Brasil, que eu não estou nem contando a sequência. 22 e já tem 83 gols marcados. Então não é por isso que o Bahia não está marcando. Porque já superou a marca do ano anterior, que diziam até que Paiva era mais ofensivo. O time de Paiva era ofensivo. O Rogério já tem 83. Os números negam isso, né? Negam. Tá? Então, assim, o que é que tem que corrigir? Continuo batendo, e foi o motivo do controle do professor Nelson. Eu até desisti de falar isso. Ele disse, não vou lhe falar não, porque você vai mudar de ideia. Assim, eu estava culpando não o Canu pelo gol, mas o erro de movimentação dele contribuindo para o acerto do Yuri Alberto. E ele me explicou tecnicamente o seguinte, que Canu quase fez o certo, quase, né? Ele poderia, de fato, diminuir um pouco, mas ele fez o certo em controlar, para dar tempo para Cuesta voltar e volta, para o próprio Juba voltar, e não lembro agora se foi Caio ou quem foi, ou Arias, né? Porque ficaram que volta dentro da área. E aí vem um termo que é bom, é puro baianês. No fim das contas,
Canu poderia ter fechado? Poderia. Mas Everton não poderia ter errado. E o lance, se a gente pegar do início, o Cauli, que todo mundo crucifica, está dentro da área de braço aberto, pedindo a bola. Arias nega. Quando o Arias toca para Everton, poderia ter tocado para Cauli, que era de frente. Poderia ter tocado do lado para Everaldo. E Everton, que pensa à frente, de primeira poderia ter tocado Everaldo, que estava solto. Porque na movimentação, a zaga sai toda atrás de Arias e deixa Everaldo em condições, sem impedimento, solto. E ali poderia ter saído o gol do Bahia. Por fim, Everton, que poderia tocar do lado em Cauli, também não toca, nega a bola e perde. Só que, no fim das contas, e mais um detalhezinho, né? Juba foi cabaço. E tem mais um detalhe. A qualidade do Corinthians no contra-ataque foi muito bem feita. Não, peraí. Eu não vou por essa parte não, Nelson. Mas porque Yuri é o cara mais criticado do Corinthians. Tô brincando. Ele acertou mas Yuri acertou o que ele não tem acertado o ano todo. O desarme em Everton Ribeiro limpo. Desarme limpo. Limpo do zagueiro, Por isso Kaká. que saiu o contra-ataque. Kaká rouba a bola limpa. E o Yuri acertou que não acertou o ano todo, um passe. Ele fez um passe muito preciso, que caiu no ponto certo. E a abordagem, né? O garoto Juba tenta travar o chute com o pé errado. Ele vai usar o pé esquerdo quando ali é o pé direito. É uma tomada de decisão ali na hora que ajudou, né? Facilitou a vida do Romero, que meteu no gancho. Se ele dá meia altura ou baixa, geralmente o goleiro pega. Então teve muita coisa boa também do Corinthians no lance. Ó, você que tá com a gente na live, deixa o seu like. Tá aí, meus amigos, recorte aí, né? Falando sobre o momento de Cauli, explicando que não é um falso 9, mas independente de ser ou não, a gente espera ver um futebol melhor de um dos nossos principais jogadores, né, meu amigo? Cauli hoje é esperança do torcedor do Bahia, né? De vir uma jogada genial, de inclusive fazer gol, como a gente viu no ano passado fazendo contra o Corinthians, um belíssimo gol, porra, sensacional. E tá faltando isso ao Cauli esse ano, né? Tá faltando. Tá um jogador sonolento dentro de campo, tá um jogador que não... Parece que tá sem tesão pra jogar. É a verdade. Pra mim, essa é a verdade. Parece que Cauli tá sem tesão em jogar no Bahia esse ano. Pelo qual motivo, não sei. Espero que não tenha nada a ver com a situação que rolou no início do ano, do Palmeiras e etc, né? Porque até então, ele tá num elenco que tava brigando até pouco tempo atrás pelo título do campeonato, né? Um elenco que, pô, deslumbra ser um dos maiores do Brasil. A gente tá vendo nas notícias, né, saindo de um Texto incomodado com o crescimento do Bahia. Então, não tem porquê. Eu acho que ele tem um salário ótimo no Bahia também. É um bom pagador. Então, tem tudo, né, pra poder desempenhar seu futebol e não ficar com essa de, queria estar jogando no Palmeiras. Não existe mais isso, né? O Bahia saiu dessa realidade de os jogadores não quererem, né, jogar pelo Bahia. Isso não existe mais. Eu acho que o Bahia hoje é um time que qualquer jogador vai querer atuar, porque tá em crescimento, tem a possibilidade de uma Europa, quem sabe, né, com Girona, com o Grupo City, né, uma facilidade. É um time que tem uma estrutura ótima, só não tem lá na Fonte Nova em questão de gramado. Mas, pô, no CT é praticamente primeiro mundo. Então, não sei o que tá acontecendo com o Cauli. Ele precisa voltar às boas. E quanto à questão da base, eu já falei aqui no vídeo anterior, tem que parar um pouco com a panelinha, tem que diversificar. Os adversários já leram o que é o Sport Clube Bahia em 2024, né? E cada vez vai ficar mais difícil do Bahia surpreender esses adversários, principalmente essa galera que está lá na ponta, que é uma galera que tá, né, o tempo todo ligada. Então, temos 2 jogos aí importantes nesse final de mês e no início do mês, né? Final e início do mês, Botafogo, 2 jogos. E ainda tem um jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Bahia precisa montar uma estratégia muito bem definida para poder surpreender o Botafogo nos 3 jogos, que os 3 jogos serão importantes. Eu não abro mão da Copa do Brasil em função do brasileiro. Principalmente numa situação que o Bahia nem briga para não cair. Não existe isso. Copa do Brasil pode ser a salvação da temporada do Sport Clube Bahia. Então, vamos se ligar. Se tá na hora de ser um time copeiro, vamos também tentar ser um time copeiro.